Oi, o meu nome é Vitória, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina e bolsista de iniciação científica pelo CNPq. Se você está vendo esse vídeo, eu sugiro que você veja primeiro os outros 2 vídeos que eu fiz falando sobre Harry Potter e política, porque tem algumas questões que ficam mais fáceis de compreender se você ver sobre os outros 2 assuntos primeiro. Nesse vídeo em específico, eu vou estar falando um pouco mais sobre as relações internacionais no mundo bruxo, as formas como o mundo bruxo se assemelha ou diverge do mundo trouxa e sobre terrorismo. Para começar, sobre relações internacionais, a gente precisa entender as formas como as relações internacionais no mundo bruxo são iguais e as formas como elas são diferentes do mundo trouxa. Elas vão se assemelhar em vários aspectos, que são... vai existir divisão entre nacionalidades, as pessoas vão ter uma cultura que ela vai ter relação com a língua que elas falam, com a cultura de cada país, os bruxos vão estar dentro das mesmas divisões de nacionalidade que existem no mundo trouxa, e vai existir órgãos entre os governos de cooperação internacional, também vão existir eventos como jogos que são internacionais, vai ter leis internacionais e tentativas de cooperação, só que ele vai se divergir do mundo trouxa em alguns aspectos também, que é principalmente devido à diferença de força que os estados nacionais têm no mundo bruxo. No mundo bruxo, a força ela é uma força muito mais individual do que no mundo trouxa. Eu já falei um pouco disso no vídeo sobre liberalismo, porque os bruxos eles não precisam que um governo tenha um exército para lutar suas guerras, eles não precisam de organização com armas poderosas e coisas desse tipo, porque o poder deles vem da sua magia. Então cada indivíduo ele não precisa que o governo lute, e as relações internacionais também não vão se dar entre conflitos governamentais, não vai ter questões de divisão de território e outros tipos de questões que são governamentais e que levam à guerra. A guerra no mundo bruxo, ela vai ser apenas por motivos identitários. Eu falei um pouco mais de identidade também no outro vídeo, sobre preconceitos, escravidão e direitos humanos. E as identidades vão ser o fator principal de conflito no mundo bruxo. Esse também é um fator de conflito no mundo trouxa, que, como é o caso do nazismo, um exemplo de conflito parecido. Só que a diferença então vai ser que não tem conflitos por motivos estatais. Além dessas características, a guerra no mundo bruxo ela não vai poder então ser colocada entre divisões igual existe no mundo trouxa. A gente pode falar que no nosso mundo a gente divide guerras entre estados-nação e dentro de um estado-nação, que seria o caso de guerras civis ou conflitos internos. No mundo bruxo, esse conceito não vai ser aplicado, porque como os estados não têm papel na guerra, não tem papel tão relevante na guerra, ela não vai ser entre estados, ela vai ser entre indivíduos, e daí os autores Sterling Folker e Folker acreditam que a melhor forma de nomear esses conflitos sejam como conflitos transnacionais. No nosso mundo, o único conflito que eles consideram que pode ser nomeado como transnacional é o terrorismo internacional. As semelhanças do terrorismo internacional com a ação dos Comensais da Morte, elas ainda vão além dessa questão de não dependerem de um Estado-nação e poderem funcionar contra Estados-nação. Tanto o terrorismo internacional quanto os Comensais da Morte, eles vão ter várias semelhanças na forma de agir. Eles vão se assemelhar pela não convencionalidade de seus ataques, por ter não combatente como alvos, pelo conteúdo simbólico de seus alvos, pela assimetria dos ataques e pela performatividade dos ataques. A Barat vai destacar que a J.K. Rowling em nenhum momento ela faz a comparação entre Comensais da Morte e grupos terroristas, mas essas semelhanças elas existem, e o que é chamado de terrorismo em um momento histórico pode ser chamado de guerra ou de ataques em outro momento histórico, porque é um conceito socialmente construído. Além dessas características da formação de ataque que são semelhantes, eles também vão ser semelhantes em sua organização, uma vez que tanto os grupos terroristas quanto os Comensais da Morte, eles vão se organizar numa forma de celularização. O que isso significa? Os membros do grupo, eles não sabem quais são todos os membros que também fazem parte desse grupo, eles não sabem quais são as missões de cada um deles. Assim, se uma pessoa é capturada pelo inimigo, ela não é capaz de dar
todos os planos do grupo pro inimigo. Além disso, eles também vão usar máscaras e capas, no caso dos Comensais da Morte, e no caso de alguns grupos terroristas, eles também usam um tipo de uniforme, que esses uniformes, eles escondem a individualidade dos indivíduos Eles escondem a individualidade, dando mais valor pro coletivo e também como uma forma de tornar mais difícil para a oposição saber qual é o número de indivíduos que realmente fazem parte desse grupo. Você perde a noção de tamanho do seu inimigo. As ações antiterroristas, elas também vão ter um grau de performatividade. Os governos, eles vão, quando a ameaça é incerta, eles vão tentar minimizar a ameaça, fazer com que as pessoas desacreditem nessas informações, como uma forma de tentar tornar o governo mais sólido. Enquanto isso, os grupos terroristas, eles vão usar do medo da sociedade como uma forma de desestabilizar os governos. Em épocas que daí são de crise, os governos, eles, às vezes, como é o caso de Harry Potter, eles vão tentar seguir o caminho mais fácil, que a gente vai ver como exemplo disso o fato de o Ministério da Magia, quando o Voldemort retorna, ele vai mentir falando que o Voldemort não retornou, que estão espalhando mentiras sobre isso. Ele vai usar a imprensa para isso, vai ter um controle ao acesso da informação, e ele vai ter como alvo o Sirius Black, que foi alguém que foi preso na guerra anterior, e ele nunca teve um julgamento, nunca confirmaram se os crimes pelos quais ele estava preso ele realmente cometeu, mas por causa da situação de caos que estava instaurada, a sociedade aceitou isso e aceita que o governo persiga ele como um alvo, enquanto prefere não acreditar que a ameaça verdadeira retornou. E isso é muito perigoso porque o governo ele passa então a ferir os direitos civis, a passar por cima do processo legal de julgamento, e assim, no caso do Sirius Black, ele vai estar preso injustamente por muito tempo e vão acontecer outros casos de prisão inadequada para que o governo mostre que ele está fazendo alguma coisa, quando na verdade ele está evitando o problema maior para tentar se manter no poder com medo de que o caos derrube ele. É isso. Eu acho que esses outros problemas causados com a forma de agir do governo, eles são conteúdo que deveria ser mais explorado, que eu posso explorar em outros vídeos, mas se eu começar a falar sobre isso, eu provavelmente não vou parar mais e vai ficar muito longo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!